Saudações pessoal, bem-vindo a mais uma aula na disciplina de matemática. Hoje vamos trabalhar o conteúdo de funções. O que é função? Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y. Para cada valor de x podemos determinar um valor de y. Dizemos então que y está em função de x. Seria o seguinte, pessoal, eu teria um conjunto de um lado e um conjunto do outro. E cada elemento do conjunto x que está de um lado tem que ter um representante, um único representante, no conjunto do outro lado, que seria o conjunto x. Conjunto y, aliás. Vamos representar uma função de números naturais de forma que para cada número natural escolhido obtenha-se o seu dobro. Por exemplo, se escolhermos o 1, teremos o 2. Se escolhermos o 2, teremos o 4. Se escolhermos o 3, teremos o 6 e assim por diante. Essa representação pode ser feita por diagrama de setas ou de flechas. Vamos aqui para o exemplo para ficar mais claro, pessoal. Por exemplo, eu tenho o x aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4. É o domínio. No do outro lado nós temos o contradomínio. Quem vai ser y? Y vai ser o dobro que eu tenho no domínio. O dobro de 0 é 0, o dobro de 1 é 1, é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8. Pode olhar que cada elemento que eu tenho no domínio, eu tenho um único representante no contradomínio. Isso é natural. O domínio todos têm que ter um único representante no contradomínio. O contradomínio pode ter sem ter representante, mas o domínio não. O primeiro aqui, todos do domínio tem que ter um único no contradomínio. Nem que se repita aqui. O 1 e o 0 podia ter vindo os dois por 0, por exemplo, mas cada um, né, só tem um representante. Embora o y tenha 2 em x, mas o x só pode ter 1 em y. Nessa representação há dois conjuntos numéricos, um domínio e um contradomínio. Dentro do contradomínio há um subconjunto chamado de imagem. A gente vai ver isso mais para frente. Se os elementos do domínio e da imagem de uma função pertencem ao conjunto dos números inteiros, por exemplo, dizemos que f é função cujo domínio pertence aos inteiros e cuja imagem pertence aos inteiros. Ou simplesmente f é uma função dos inteiros e inteiros. Todos os elementos do conjunto domínio devem possuir representação no conjunto contradomínio. Caso isso não ocorra, a lei de formação não pode ser uma função. Aqui eu tenho um exemplo de função. Cada elemento do primeiro conjunto tem um único representante no segundo conjunto. Aqui o que não é função. Esse aqui não é função, essa primeira. Por quê? Porque o primeiro conjunto tem um elemento que não tem representante no segundo. Então deixa de ser função. Esse outro também não é função. Por quê? Porque tem um elemento aqui no primeiro que tem 2 representantes no segundo. E isso não pode acontecer. Só pode ter um único representante. Agora, suponhamos que a gente retire essa seta de baixo aqui. Ó. Seria função? Seria. Porque cada elemento desse aqui teria um único representante no outro. Um único. Ó, esses dois aqui seria representado pelo mesmo elemento, né? Mas esse aqui só tem um. E esse aqui também só teria um. Então seria função, mas como esse aqui tem 2, então ele deixa de ser função. Domínio, contradomínio, imagem e imagem de uma função. A lei de formação que intitula uma determinada função possui 3 características básicas: domínio, contradomínio e imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas. Isso facilitará o entendimento por parte do estudante. Observe aqui o primeiro conjunto A, que é o domínio, viu, pessoal? O conjunto B, isso tudo aqui é o contradomínio. Agora os elementos de B que está ligado a A é a imagem. Então o domínio seria 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. O contradomínio seria do 1 ao 7, ó, seria todos. E a imagem seria só o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, domínio, contradomínio e imagem é representado dessa forma. As funções podem ser classificadas da seguinte forma. Função injetora. Uma função é dita injetora se cada elemento do domínio possuir uma única e distinta imagem. Isto é, um elemento do conjunto da imagem pode ser corresponder a 2 elementos do domínio. Nesse caso aqui, o que é que eu quero dizer?
que cada elemento do domínio possui uma só representação na imagem. Ó. O 0 é representado por 1, o 1 é representado pelo 3 e o 2 é representado por o 5. Ou seja, o contradomínio não pode estar ligado a 2 representantes. Nenhum desses elementos aqui de B podia estar ligado a 2 em A. Se tiver, ela deixa de ser função injetora. Ou seja, para ser injetora, cada um tem que estar ligado para um diferente. Ó. O 0 está no 1, o 1 está no 3 e o 2 está no 5. Ela é uma função injetora. O 2 sobrou aqui, mas não tem problema. Isso não desqualifica a função injetora, não. Ela continua sendo injetora. Para ser injetora, precisa cada elemento ser ligado a um elemento diferente em B. A função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se todos os elementos do contradomínio pertencem ao conjunto da imagem, isto é, se todos os elementos recebem uma seta vinda do domínio, ou simplesmente se o conjunto da imagem e do contradomínio são iguais. Para facilitar, digamos o seguinte, para ser função sobrejetora, aqui é uma função porque cada elemento de A está ligado a um único elemento em B, né? Então não deixa de ser função. E para ser sobrejetora, não pode sobrar elementos em B. Todos os elementos de B estão ligados também a A. Então não está sobrando, então é sobrejetora. Lembra que a injetora, cada um tem que ser para cada um separado. Pode sobrar, não tem problema. Mas cada um tem que ser para cada um. Aqui ó, nós temos dois elementos ligados a um. Aqui nesse caso aqui não podia ser injetora. Que a injetora cada um tem que ser para cada um. Pode sobrar, não tem problema. E sobrejetora não pode sobrar. A regra é não poder sobrar. E também existe ainda a função bijetora. A bijetora aqui é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como é que isso vai acontecer, pessoal? Que é uma função, né? Cada um está para um. E observe o seguinte, ó. Por que ela é injetora? Porque cada um está ligado a um diferente. Percebe aqui? Cada um está ligado para um diferente. E por que é sobrejetora também? Porque não sobra elementos. Então ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Dessa forma eu digo que ela é bijetora. A bijetora é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E uma função simples é aquela que não é nem injetora nem sobrejetora. Ela é uma função, pessoal, porque essa função aqui ela não é uma função injetora. Ela não é injetora porque quando é injetora, cada elemento tem que estar ligado a um único elemento da outra. Então aqui nós temos esses dois elementos ligados a um só aqui. Então ela deixa de ser injetora. Por que ela não é sobrejetora? Não é sobrejetora porque sobra elementos aqui, não pode sobrar. Então ela não é injetora e nem sobrejetora. E muito menos bijetora, que precisa ser os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui ela é uma função simples. No esquema a seguir há uma representação de cada tipo de função utilizando o diagrama de flecha. Então aqui uma função sobrejetora, né? Essa aqui, sobrejetora, porque não está sobrando elementos aqui, então ela é sobrejetora. Aqui é uma função injetora, porque cada elemento está ligado a um único elemento, então ela é injetora. Bijetora, ó, cada elemento ligado a um único elemento e não sobra nada. E uma função simples, ó. Essa aqui está ligada a dois elementos aqui, está ligada a dois elementos, então ela deixa de ser injetora. E não é sobrejetora porque sobra um elemento aqui. Então ela é uma função simples, é só pegando um caráter da outra e passando aqui. Bem, aqui nós temos os exercícios que vocês vão responder em casa. Boa sorte, qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.